Você já se perguntou quem são as 20 pessoas mais raras do mundo? Estou falando de indivíduos com condições tão únicas que parecem ter ganhado na loteria, só que numa loteria que ninguém realmente quer vencer. Prepare-se para ter a mente explodida, porque essas histórias são simplesmente surreais. Número 1. A menina que chorava cristais. No ano de 1996, uma garota libanesa de 12 anos chamada Hasna Muhammad Mezelmani deixou o mundo em choque com uma condição inexplicável. Ela chorava cristais. Isso mesmo, fragmentos parecidos com cacos de vidro saíam dos seus olhos todos os dias. Os médicos analisaram e confirmaram que os cristais eram reais, extremamente afiados. Mas, curiosamente, Hasna não sentia dor alguma. Seus olhos permaneciam intactos. Entre março e novembro daquele ano, ela teria chorado, em média, 7 lágrimas de cristal por dia. O caso virou manchete internacional, e Hasna se tornou alvo de investigações médicas e atenção da imprensa. Muitos acreditavam que era um sinal divino. A própria Hasna dizia que havia sido visitada por um cavaleiro branco misterioso, um mensageiro de Deus, que teria dito que aquelas lágrimas faziam parte de uma missão sagrada. Mas os céticos duvidaram. Investigadores como Joe Nickel mostraram como é possível colocar pequenos cristais, como os diamantes Herkimer, sob a pálpebra para simular esse efeito. Mas será que uma menina conseguiria fazer isso sozinha, ainda mais sob vigilância médica e com câmeras de televisão por perto? Até hoje ninguém conseguiu explicar completamente o caso de Hasna. Milagre, mistério médico ou uma ilusão perfeitamente executada? A dúvida permanece. Número 2. O pintor cego que vê com o tato Esref Armagan, nascido na Turquia em 1953, é um artista mundialmente famoso que nunca enxergou um só raio de luz na vida. Cego de nascença, ele pinta obras riquíssimas em detalhes, profundidade e perspectiva, algo que até artistas treinados têm dificuldade em dominar. Autodidata, Esref aprendeu a desenhar e pintar através do toque. Ele usa tinta a óleo, aplica com os dedos e usa ferramentas como estiletes em braille e fios para traçar contornos. O mais impressionante? Cientistas examinaram seu cérebro esperando que a parte visual estivesse inativa. Mas o que encontraram foi surpreendente. O córtex visual de Armagan se acende como o de uma pessoa com visão. Isso mesmo, seu cérebro vê através do tato. Esref já expôs suas obras em diversos países. De retratos a paisagens, seus quadros desafiam tudo o que sabemos sobre criatividade, percepção e a plasticidade do cérebro humano. Ele não apenas quebrou as regras da arte, ele as reescreveu. Um homem cego que pinta o que nunca viu, mas ensina o mundo a enxergar de um jeito novo. Número 3. A garota que nunca envelheceu. Conheça Brooke Greenberg, nascida em 8 de janeiro de 1993. Sua história intrigou médicos e cientistas durante anos. Brooke faleceu em 2013, aos 20 anos, mas seu corpo e sua mente continuavam com o desenvolvimento de uma criança de apenas 2 anos. Com apenas 76 centímetros de altura e pesando cerca de 7 quilos, Brooke foi diagnosticada com uma condição raríssima chamada Síndrome X, depois rebatizada como Síndrome Neotênica Complexa. Seu corpo envelhecia de forma desconectada e, ainda assim, parecia congelado no tempo. Exames médicos não detectaram anomalias genéticas nem alterações cromossômicas. Enquanto o cérebro dela era subdesenvolvido, seus ossos tinham características compatíveis com os de uma criança de 10 anos. Os cientistas acreditavam que o caso de Brooke poderia revelar pistas importantes sobre o envelhecimento humano. Mas até hoje, a causa de sua condição continua desconhecida. Sua história impulsionou pesquisas nas áreas de biologia do desenvolvimento e envelhecimento. Embora tenha vivido pouco tempo, Brooke deixou um legado valioso, lembrando ao mundo o quanto ainda há para descobrir sobre o corpo humano. Número 4. O homem que carregava seu próprio gêmeo Sanju Bhagat, nascido em 1963, em Nagpur, na Índia, viveu por 36 anos com uma condição médica extremamente rara chamada feto no feto. Isso significa que ele carregava dentro do próprio corpo um gêmeo parasita mal formado, que se desenvolveu parcialmente dentro dele. Durante toda a sua vida, Sanju teve a barriga inchada, o que causava dor, desconforto e, infelizmente, muitas piadas. As pessoas o ridicularizavam dizendo que ele parecia estar grávido, mas em 1999, a situação ficou crítica.
A pressão em seu diafragma dificultava sua respiração, e ele precisou passar por uma cirurgia de emergência em Mumbai. O que os médicos encontraram deixou todos perplexos. Dentro do abdômen de Sanju, havia um feto parcialmente formado, com cabelos e membros. O gêmeo sobreviveu esse tempo todo, absorvendo os nutrientes diretamente do corpo de Sanju. A cirurgia foi um sucesso, e ele se recuperou completamente. Seu caso continua sendo uma das anomalias médicas mais raras já registradas no mundo. Número 5. O homem que transformou tumores em superação, Adam Pearson, é um daqueles nomes que a gente não esquece. Ele tem uma condição chamada neurofibromatose tipo 1, um distúrbio genético raro que provoca o crescimento de tumores benignos nos tecidos nervosos. Para se ter uma ideia, essa condição afeta cerca de 1 a cada 3.000 pessoas no mundo. Você deve estar pensando, isso parece bem difícil. E é mesmo. Mas Adam não deixou que essa condição definisse quem ele é. Muito pelo contrário. Ele encara cada dia com coragem, atitude e um senso de humor afiado. Sua jornada é uma prova viva da força do espírito humano. Mesmo enfrentando desafios constantes, Adam continua avançando, quebrando barreiras e destruindo estigmas. Ele não só vive a vida plenamente, como também usa sua história para conscientizar as pessoas sobre deformidades faciais. Já atuou em filmes e programas de TV. Inclusive, ele contracenou com Scarlett Johansson no filme Sob a Pele. Isso mesmo, não é todo dia que alguém divide a tela com uma estrela de Hollywood. Mas o impacto de Adam vai além das câmeras. Ele é ativista e usa sua visibilidade para educar e defender outras pessoas. Está comprometido em mudar percepções e promover empatia. E sabe do melhor? Ele encara tudo com bom humor. Adam sabe rir das situações difíceis e espalha a alegria mesmo nas horas mais complicadas. Ele é engraçado, inteligente e, acima de tudo, inspirador. A história de Adam nos lembra que a verdadeira beleza vem de dentro. É sobre quem você é, e não como você se parece. A força interior dele é contagiante. Ele é a prova de que é possível superar qualquer obstáculo e realizar os seus sonhos, não importa o que a vida coloque no seu caminho. Adam Pearson é um verdadeiro exemplo de integridade, e sua história merece ser contada e celebrada. Número 6. Lizzie Velasquez, a mulher que transformou dor em propósito. Lizzie nasceu com uma condição genética raríssima chamada síndrome marfanoide progeroide lipodistrófica. Em todo o planeta, existem apenas algumas pessoas diagnosticadas com essa condição. Uma das principais características é que o corpo simplesmente não consegue acumular gordura. Isso faz com que Lizzie não consiga ganhar peso de forma alguma. Ela é literalmente única no mundo. Mas não é apenas por sua condição física. Lizzie tem uma energia vibrante, uma força de vontade gigantesca e uma capacidade incrível de se conectar com qualquer pessoa. A jornada dela foi cheia de desafios. Lizzie enfrentou bullying intenso desde pequena. Em determinado momento, foi cruelmente apelidada de a mulher mais feia do mundo na internet. Dá para imaginar o peso disso? As palavras, os olhares, as humilhações constantes. Isso seria suficiente para quebrar qualquer um. Mas Lizzie não deixou que o ódio a definisse. Ela transformou essa dor em combustível. Em vez de se esconder, ela se posicionou. Usou sua plataforma para combater o bullying e espalhar uma mensagem poderosa de amor, empatia e aceitação. Seu trabalho ativista teve impacto global em campanhas contra o bullying. Lizzie fala com uma alegria contagiante, espalha risadas por onde passa e transmite uma energia positiva que ilumina qualquer ambiente. Em um mundo onde as redes sociais exaltam padrões de beleza superficiais, ela nos lembra o que realmente importa. Lizzie ensina que a beleza está no caráter, na bondade e na coragem. Sua história nos inspira a olhar além das aparências. Número 7. Nick Vujicic, o homem sem braços nem pernas que abraçou o mundo. Agora imagine nascer sem braços e sem pernas. Tente visualizar o mundo com essa limitação. As tarefas mais simples, escovar os dentes, se vestir, abrir uma porta, se tornam desafios gigantescos. Essa é a realidade de Nick Vujicic. Desde o início da vida, ele enfrentou barreiras físicas que pareciam intransponíveis. Sem braços para abraçar, sem pernas para correr. Mas, mesmo assim, Nick é dono de uma alegria que transborda. Seu sorriso transmite uma força que parece impossível para alguém em sua condição.
Nick poderia muito bem ter se entregue à tristeza. Qualquer um no lugar dele teria motivos para desistir. Mas ele escolheu o oposto. Decidiu ser autor da própria história. Uma história de superação e inspiração. Ele aprendeu a se adaptar. Onde os outros viam limitações, ele enxergava possibilidades. Nick usou os pés para realizar tarefas que parecem inimagináveis. Ele nada, surfa e até salta de paraquedas. Ele não apenas superou suas próprias dúvidas. Ele se tornou uma luz para milhões de pessoas no mundo todo. Hoje, Nick é palestrante, escritor e uma inspiração global. Número 8. O homem que ficou azul. Já ouviu falar de alguém que literalmente ficou azul? Não é metáfora, nem ficção científica. Paul Carasson, apelidado de Papai Smurf, ganhou fama por causa de uma condição médica raríssima que tingiu sua pele de azul acinzentado. Tudo começou com uma tentativa de curar um problema de pele, dermatite. Paul recorreu a um tratamento alternativo chamado prata coloidal, uma solução com pequenas partículas de prata suspensas em líquido. Ele passou a ingerir e aplicar o produto diretamente na pele, mas o que parecia inofensivo trouxe um efeito colateral inesperado: argiria. Uma condição em que o excesso de prata no corpo provoca a pigmentação azulada da pele. E foi exatamente isso que aconteceu com Paul. Sua pele mudou de cor, aos poucos até se tornar completamente azulada. E o mais surpreendente? Ele não se escondeu. Mesmo com a aparência transformada, Paul viveu sua vida com dignidade. Participou de programas de TV, deu entrevistas e compartilhou sua experiência, alertando sobre os riscos de tratamento sem respaldo científico. A história de Paul Carasson é um alerta importante sobre a necessidade de cautela com soluções alternativas. Mesmo com boas intenções, é essencial entender os riscos envolvidos. Mas, mais que isso, sua história também fala sobre aceitação. Ele enfrentou olhares curiosos e julgamentos, mas continuou vivendo com coragem e bom humor. Número 9. Cláudio Vieira de Oliveira. O homem que vive de cabeça para baixo. Imagine viver em um mundo onde tudo está literalmente ao contrário. Essa é a realidade de Cláudio Vieira de Oliveira, um brasileiro nascido com uma condição rara chamada artrogripose múltipla congênita, que afeta as articulações e limita os movimentos. Cláudio nasceu com a cabeça virada para trás, os membros atrofiados e o corpo contorcido de um jeito que desafiava qualquer expectativa médica. Logo após o nascimento, os médicos disseram à sua mãe que ele provavelmente não sobreviveria. Mas Cláudio não apenas sobreviveu, ele prosperou. Disseram que ele jamais conseguiria andar. E mesmo assim, ele aprendeu a se locomover sobre os joelhos, desafiando todas as previsões. Mas Cláudio queria mais, muito mais. Ele aprendeu a usar o computador com o pescoço, digitando e navegando com precisão. Buscou educação, estudou contabilidade e formou-se com louvor. Ele fez tudo isso com o corpo curvado, mas com o espírito absolutamente ereto. Hoje, Cláudio é palestrante motivacional. Ele inspira milhares de pessoas ao redor do mundo com sua história de superação. Ele ensina que não importa como você nasceu, o que importa é o que você escolhe fazer com sua vida. Sua jornada é um exemplo brilhante de como determinação, fé e força de vontade podem transformar qualquer destino. Número 10. Jyoti Amge, a mulher mais baixa do mundo. Viajamos agora até a Índia, terra de cores vibrantes e histórias incríveis, para conhecer Jyoti Amge. Ela detém um recorde mundial impressionante. É oficialmente a mulher mais baixa do mundo, com pouco mais de 60 centímetros de altura. Jyoti nasceu com acondroplasia, uma forma rara de nanismo que afeta o crescimento dos ossos. Desde pequena, sua condição despertava curiosidade e também desafios. Imagine tentar encontrar roupas, móveis ou utensílios adaptados a uma estatura tão fora do comum. Mas Jyoti nunca permitiu que seu tamanho a impedisse de alcançar seus sonhos. Ela encarou a vida com coragem, confiança e muito carisma. Ela se tornou atriz e estrela de televisão, ganhando reconhecimento internacional. Inclusive, participou da série American Horror Story, nos Estados Unidos, conquistando fãs ao redor do mundo. Sua presença é marcante, sua personalidade é enorme, mesmo com seu corpo pequenino. Além da atuação, Jyoti usa sua voz para inspirar outras pessoas com nanismo, mostrando que tudo é possível com determinação. Ela se tornou uma defensora da inclusão e da autoestima, provando que as limitações só existem quando a gente permite que elas nos parem. Sua história é uma celebração da vida,
da coragem e do poder de se aceitar como se é. Número 11. Tatiana McFadden. A campeã paralímpica que corre com o coração, prepare-se para conhecer uma verdadeira força da natureza. Tatiana McFadden nasceu com espinha bífida, uma malformação congênita da medula espinhal que, no seu caso, deixou as pernas paralisadas. Ela passou os primeiros 6 anos de vida em um orfanato na Rússia, sem acesso à cadeira de rodas. Movia-se arrastando-se com as mãos. Mas tudo mudou quando ela foi adotada por Deborah McFadden, uma mulher determinada que não enxergou limitações e sim potencial. Com o apoio da nova família nos Estados Unidos, Tatiana ganhou uma cadeira de rodas e com ela a liberdade de se mover e correr. Ela descobriu o esporte e nunca mais parou. Tatiana mergulhou no atletismo e se destacou rapidamente no circuito paralímpico. Acumulou nada menos que 17 medalhas paralímpicas, incluindo 7 de ouro, e bateu recordes mundiais em várias distâncias. Mas sua trajetória não se resume a vitórias nas pistas. Tatiana é uma guerreira também fora do esporte. Luta pelos direitos das pessoas com deficiência, exigindo igualdade, acessibilidade e inclusão. Foi uma das responsáveis por mudanças legais que obrigaram escolas a oferecer esportes adaptados. A sua garra e comprometimento transformaram não só sua vida, mas a de milhares de outras pessoas. Tatiana McFadden é o retrato da superação, da força interior e do impacto que uma pessoa determinada pode causar no mundo. Número 12. Kanya Sesser. Beleza e força em seu próprio estilo. Agora conheça Kanya Sesser, uma mulher que redefine o conceito de beleza e desafia todas as expectativas. Nascida na Tailândia sem as pernas, ela foi abandonada ainda bebê na porta de um templo budista. Mas sua história não termina aí. Ela está só começando. Kanya foi adotada por uma família dos Estados Unidos e cresceu enfrentando desafios físicos e sociais, mas, desde cedo, recusou-se a se ver como limitada. Ela aprendeu a andar com as mãos, usou o skate como extensão do corpo e desenvolveu uma confiança que salta aos olhos. Ela entrou no mundo da moda e tornou-se modelo. Isso mesmo, sem pernas e sem seguir nenhum padrão. Kanya posou para campanhas de marcas esportivas, participou de editoriais ousados e desfilou pelas passarelas. Sua atitude empoderada é um verdadeiro tapa na cara dos padrões engessados da indústria da moda. Além disso, é atleta e pratica esportes radicais como surf, skate e esqui adaptado. Também é palestrante motivacional, espalhando uma mensagem poderosa sobre autoestima, aceitação e superação. Kanya nos mostra que nossos corpos não definem nossos limites. Ela nos ensina que a verdadeira beleza está na autenticidade e que a força real vem de dentro. Número 13. Samantha Ramsdell. A mulher com a maior boca do mundo segura essa. Conheça Samantha Ramsdell, a mulher que entrou para o Guinness World Records por ter a maior abertura bucal feminina do mundo. Isso mesmo, a boca dela é tão grande que cabe uma maçã inteira lá dentro sem esforço. Mas a história da Samantha vai muito além de uma boca gigante. Quando era mais nova, ela era extremamente insegura, sofria bullying e vivia constrangida por causa de sua aparência. O tamanho de sua boca era motivo de piadas cruéis. Só que um dia, cansada de se esconder, ela decidiu transformar sua maior insegurança na sua maior força. Ela começou a fazer vídeos engraçados nas redes sociais, exibindo seu talento cômico e, claro, sua impressionante boca. A internet abraçou Samantha com tudo. Sua autenticidade, carisma e bom humor conquistaram milhões de seguidores. Hoje, ela é comediante, influencer e um verdadeiro fenômeno da internet. Sua história é uma lição sobre autoaceitação e empoderamento. Samantha nos ensina que aquilo que nos torna diferentes é justamente o que nos torna especiais. Número 14. Victoria Wright. Beleza além dos padrões. Victoria Wright nasceu com displasia mandibulofacial, uma condição genética rara que afeta os ossos da face. Desde pequena, ela lidou com olhares curiosos, comentários maldosos e até comparações cruéis com personagens de desenho animado, como o Buzz Lightyear. Mas Victoria decidiu que não ia se esconder. Em vez disso, ela encarou a vida de frente. Aceitou suas diferenças e passou a lutar contra o preconceito e os padrões irreais de beleza. Usando as redes sociais, começou a compartilhar fotos e mensagens inspiradoras de autoestima e amor próprio. Sua confiança é contagiante.
Ela aparece nas redes usando roupas ousadas, com um sorriso aberto e mensagens encorajadoras. É uma verdadeira lição de coragem e autenticidade. Victoria prova que beleza não tem formato, nem tamanho, nem padrão. Beleza é ser quem você é com orgulho. Sua jornada inspira pessoas do mundo inteiro a se aceitarem do jeito que são e a desafiar o que a sociedade insiste em chamar de normal. Número 15. John Rogan, o gigante gentil da história. Agora voltamos no tempo para conhecer um verdadeiro gigante. John William Bud Rogan. Ele nasceu em 1868 e até hoje é considerado o homem afrodescendente mais alto da história. Chegou a medir 2,67 metros. Mas sua altura impressionante não trouxe só admiração. John sofria de anquilose, uma condição que paralisou várias articulações, tornando a mobilidade muito difícil. Por causa disso, ele passou boa parte da vida em uma cadeira de rodas feita sob medida. Mesmo assim, John era conhecido por ser gentil, educado e inteligente. Era muito ligado à família e à sua comunidade. As pessoas o respeitavam não apenas pela estatura, mas também por sua bondade e sabedoria. Ele vendia retratos que ele mesmo desenhava e adorava conversar com vizinhos e visitantes curiosos. Num tempo em que quase nada era adaptado para pessoas com deficiência, John enfrentou tudo com dignidade e força. Sua vida é um lembrete poderoso de que o verdadeiro tamanho de uma pessoa não está no corpo, mas no coração. Número 16. Dwangjae Samaksamarn, a mulher com as maiores mãos do mundo. No coração da Tailândia, em meio a campos de arroz e paisagens verdes, vive Dwangjae Samaksamarn, uma mulher que se destaca onde quer que vá. E não é por escolha. Ela possui as maiores mãos femininas do mundo, com cada uma pesando mais de 9 quilos e sendo maiores que uma melancia grande. Sua condição começou ainda na infância, quando seus pais perceberam que suas mãos cresciam de forma desproporcional ao resto do corpo. Com o passar dos anos, o crescimento acelerado continuou, mas sem explicação clara. Até hoje, médicos não conseguiram determinar com precisão a causa, embora acreditem que se trate de uma mutação genética extremamente rara. Número 17. Liang Shujian, a mulher com um chifre na cabeça. Na província de Sichuan, na China, vive Liang Shujian, que ficou conhecida como a Mulher Unicórnio. Tudo começou em 2009, quando ela notou uma pequena elevação no couro cabeludo, parecida com uma verruga. Com o tempo, aquilo cresceu. E muito. A elevação ganhou forma e rigidez, até se transformar em um chifre de cerca de 15 centímetros, curvado, escuro e com aparência de unha grossa. A situação gerou desconforto físico e emocional. Liang não conseguia dormir direito, usar chapéus ou andar na rua sem chamar atenção. Sua família tentou de tudo. Medicina tradicional chinesa, remédios caseiros, médicos locais. Nada funcionou. Até que seu caso chamou a atenção da imprensa e de médicos de uma cidade próxima, que decidiram analisá-la gratuitamente. O diagnóstico foi um raro tumor benigno chamado corno cutâneo. Ele cresce a partir de queratina, a mesma substância que forma unhas e cabelos. Embora inofensivo, o tumor poderia continuar crescendo e causando problemas. Liang aceitou fazer a cirurgia, mesmo com os riscos envolvidos. O procedimento foi um sucesso, e hoje ela vive livre do chifre que virou manchete pelo país. Sua história mostra que até os casos mais incomuns têm solução quando há acesso à informação, saúde e apoio. Número 18. Derek Amato. O gênio musical que nasceu de um acidente, Derek Amato, era um homem comum. Trabalhava, jogava futebol, levava uma vida normal, até o dia em que bateu a cabeça ao mergulhar numa piscina rasa. O acidente causou uma concussão grave e uma mudança radical. Ao acordar, Derek sentia dores fortes e lapsos de memória, mas também algo novo. Ele conseguia ver música. Sem nunca ter tido aulas de piano, Derek sentou-se em frente a um teclado e começou a tocar como se fosse um pianista profissional. As mãos simplesmente sabiam o que fazer. Melodias complexas saíam naturalmente, como se estivessem esperando para serem liberadas. O acidente ativou uma condição chamada Síndrome do Sábio Adquirida, onde lesões cerebrais desencadeiam habilidades extraordinárias em arte, matemática ou música. No caso de Derek, foi como se o impacto tivesse desbloqueado um talento oculto. Ele passou a compor, se apresentar e gravar músicas. A ciência ainda tenta entender como o cérebro é capaz de ligar esses dons de forma tão repentina.
Mas o caso de Derek alimenta estudos e debates sobre neuroplasticidade. Sua história mostra que, às vezes, mesmo de algo traumático, pode surgir uma nova chance, um dom, uma vocação, um novo propósito. Qual dessas histórias mais te surpreendeu? Conta aí nos comentários. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like, comente abaixo o que achou e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!